Fala pessoas épicas, eu sou Cícera Ferreira e estamos na temporada 3 do Café do Milhão, organização Instituto Job. Galera, é o seguinte, a gente hoje está trazendo uma pessoa altamente disruptiva para o mercado de vendas. E olha só que legal, a história dele, que é uma história de muita luta, e vocês vão aprender muito com esse cara hoje. Mas antes eu quero que vocês façam o seguinte, vocês adicionem o sininho, mandem esse link para um monte de gente assistir, em especial quem tem empreendimento para ajudar a equipe de vendas. Vem com a gente, com vocês agora, Alberto Marinho. Minha amiga Cícera, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Acredito imensamente no poder do conhecimento. Como falava Paulo Freire, conhecimento não muda o mundo. Conhecimento muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu sou filho da terra, nascido aqui em João Pessoa e posso te assegurar que quem ficar até o final vai sair não com um caminho fácil, mas com um caminho seguro para aumentar os resultados em 2023. Gente, olha que sensacional. Quando eu convidei ele, foi pensando justamente em ajudar você, empreendedor, a melhorar a sua equipe de vendas para 2023. Se a sua equipe não vendeu bem esse ano, tem algo errado. Imagina só, nesse momento você ter dicas maravilhosas. Então, lava o papel na mão, porque senão vai ser um podcast, aqui vai ser uma aula, eu tenho certeza disso. Alberto, mas eu quero começar esse momento com você contando um pouquinho da sua história de vida, porque talvez sua história de vida seja a história de tantos outros empreendedores no Brasil, então o Brasil todo aqui nos assistindo agora. Certamente, o brasileiro, Cícera, é uma nação empreendedora, né? Eu venho de uma família muito humilde, comecei a trabalhar muito novo, assim como muitos que nos assistem agora, não porque eu queria trabalhar, mas porque eu precisava ajudar a complementar a renda da minha família. E naquele primeiro instante eu me encantei pela área comercial. Eu aqui em João Pessoa comecei a trabalhar no metro quadrado mais caro da cidade. Uns podem pensar Cabo Branco, praia. Não, era o Shopping Centro Terceirão, que fica lá na Duque de Caxias. Para quem não conhece o que é Terceirão, imagina 25 de março, lá em São Paulo. O que a 25 de março é para São Paulo, o Terceirão é para João Pessoa. Eu trabalhava lá no mercado popular, que se vendia de tudo. Naquela época eu ganhava R$30 por semana para ajudar a complementar a renda da minha família. E comecei a perceber, Cícera, algo que me impactou. O que eu vendia, o box da frente vendia, o box do outro corredor vendia. Acabava que era praticamente o mesmo produto. Então, peraí, você era o famoso camelô, não? Famoso camelô, exatamente. E aí eu tinha que me diferenciar. Na época, o DVD, o aparelho de DVD era o principal lançamento. O ano era 2003. E o DVD pirata custava, na época, 50 até R$80 um DVD pirata, Cícera. Tem gente que não sabe nem o que é DVD. Bota no Google, DVD. E eu juntei 2 semanas de trabalho e comprei um DVD sobre vendas e atendimento. Cícera, eu assisti tanto esse DVD, tanto que eu decorei todas as falas e colocava em prática com os meus clientes nos meus atendimentos. Isso começou a me diferenciar. Ainda no Terceirão eu pude perceber que o cliente nunca queria comprar nada. Ele queria, na verdade, resolver um problema que ele tinha. E o meu papel era exatamente falar menos, ouvir mais, entender a dor, a necessidade do cliente e apenas ofertar uma solução. E é um fato curioso que essa história se passa há 19 anos atrás. E hoje, independente do mercado, independente do cenário, o cliente continua agindo da mesma forma. Gente, ele falando aí, passou assim um filme na minha mente, assim, quando eu era adolescente, que visitava lá, tudo. Faz muito tempo que eu não visito Terceirão. Mas é interessante você ver que ainda hoje é a mesma forma de venda, não muda, né? Então você ter saído de lá e ter se destacado já é um diferencial enorme, né? Exato, eu volto no Terceirão com muita frequência, tenho grandes amigos que hoje empreendem no Terceirão, se tornaram meus alunos, meus clientes. E é muito bacana porque, de fato, nós não precisamos querer inventar a roda, cara. Venda consiste em você entender o problema do cliente e apresentar a solução. Ponto. As pessoas querem inventar moda, Cícera. Que encontrar atalho. Não tem atalho. Vendas não tem atalho. Com certeza. E por falar em vendas, você iniciou sua carreira... eu quero falar agora de forma mais pedagógica. Teve algum mestre, algum professor que diz assim, vai lá e faz e acontece, aquela pessoa que foi o destravar da chave?
certamente os professores que eu tive em ensino fundamental, ensino médio, sou formado em marketing e vendas, vários professores contribuíram na minha formação, né? Tem um deles em particular, o Aurélio Naldo Gama, conhecido hoje como Naldo Gama, foi meu professor na faculdade, me inspirou muito. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade de marketing, eu modelava, para quem não sabe o que é modelar, não é copiar, é a programação neurolinguística fala, né? Modele alguém. Eu comecei a modelar o Naldo Gama. E o Naldo foi um dos professores que me mostrou a importância de, a cada instante, verdadeiramente me diferenciar através do conhecimento. Então, estou aqui citando o Naldo Gama, posso citar um outro professor, uma professora que eu tive, Maria Goretti, mulher de uma sabedoria. Alberto, sempre tem aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para dizer assim, se inspira e vai com tudo. Exato, Cícera. Nós vivemos, o ser humano em si, o bicho homem, não nasceu para ser sozinho. A vaca nasce vaca, morre vaca. O filhote de girafa é girafa. O ser humano, nós precisamos uns dos outros. Eu aceitei seu convite porque eu preciso de você. Eu sei que eu sairei desse papo aqui melhor. E quem nos assiste, então, dizer que você... E a gente precisa do conhecimento dele, né? Então, certamente quem nos assiste tem alguém que está inspirando ou inspirou. Certamente, ninguém cresce sozinho. Isso é verdade, sempre tem que ter alguém, né? Agora, eu quero matar uma curiosidade minha e da galera que está em casa também, certo? Conta aí pra gente um case de sucesso seu que você falou, agora sim, foi um divisor de águas na minha vida. O meu casamento. Casamento? É, legal. o meu casamento. Você agora me surpreendeu, que eu pensei que você ia falar alguma coisa de vendas, de loja. Não, o que mudou a minha vida foi meu casamento. O meu casamento, casar, para quem não é casado, case. A melhor coisa do mundo. O casamento mudou a minha vida porque eu encontrei na minha esposa o que me faltava e o complemento. E o homem que eu sou hoje, eu sempre costumo falar que eu sou fruto de duas grandes transformações vinda de duas grandes mulheres. A minha mãe, Dona Ivonalva de Barros Marinho, que me gerou, que me criou, que me educou. E a minha esposa, Ediclésia Souza do Espírito Santo Marinho. Sabe como foi que nós nos conhecemos? Num acidente de moto. Uau. A minha esposa é enfermeira, meu primeiro acidente de moto, ela que me socorreu. Foi mesmo. E daquele dia em diante... Ela foi São Anjo da Guarda. Eu sofri mais 3 acidentes, até ela aceitar namorar comigo, né? E eu sou um homem antes do meu casamento e eu sou um homem depois do meu casamento. Então, o grande case, você perguntou, Alberto, fala aí teu grande case. Se fosse empresarial, eu iria trazer alguns outros, mas de vida. Porque o casamento é uma empresa. Isso é verdade. Casamento é uma sociedade. Viu? A família é a base. Os homens mais bem-sucedidos, as mulheres mais bem-sucedidas, o ser humano mais bem-sucedido é aquele que pode, ao acordar, ouvir um volte logo e ao se deitar para dormir, ouvir um eu te amo. Nós não nascemos para ser sozinhos. Emocionante, né, gente? A minha sócia me deu um filho chamado Luiz Alberto, daqui a pouco nasce outro chamado Arthur Marinho. Olha que frutos lindos. E é o que eu mais peço a Deus, porque essa empresa chamada casamento, essa empresa chamada família, infelizmente, está sendo bombardeada a não mais existir. E cabe a gente cultivar todos os dias isso. Que lindo. Surpreendi você, né? Gente, eu esqueci até que eu ia perguntar. Exato. Você é uma caixinha de surpresa, que eu ainda imagino. Gente, eu não imaginaria isso. Mas vamos lá. Eu vou dar a dica do milhão. Olha, deu spoiler aqui, então. Casem. Mas busque nessa pessoa uma parceira ou um parceiro de verdade que vai ajudar você a crescer. Então, sinta aí, essa é a pessoa que Deus colocou no teu caminho para fazer crescer. Exato, porque se a gente for parar para analisar, nós vivemos em tribos. O casamento é uma empresa. A sociedade empresarial é um casamento. Eu vou dizer um negócio para você. Quando eu percebo que uma sociedade empresarial não deu certo, e eu vou investigar como mentor que sou, consultor que sou, eu descubro que a pessoa também ela fracassou
familiarmente falando. Vovó dizia, né, moça? Costume de casa, vai à praça. Então, eu me lembro da minha mãe, que ela me disse certa vez assim, meu filho, quando começar a namorar, vá na casa da moça. Não namore pelas esquinas. Segundo ponto, ao chegar na casa dela, olhe para os pés da moça. Se ela não cuida do pé, não cuida mais de nada. Eu já ouvi isso. Sabedoria secular. Terceiro ponto, meu filho. Se ela grita o pai, se ela grita a mãe, se ela grita o irmão, ela vai gritar você. Corra, o golpe tá aí. Ave Maria. Então, eu tô contando disso e quem tá nos assistindo pode dizer, o cara quer falar, não é para falar sobre vendas? A vida é uma venda. A forma como você faz uma coisa determina tudo que tu vai fazer na tua vida. Um bom filho será um bom esposo, que será um bom pai, que será um bom empresário, que será um grande líder. A boa filha será uma boa esposa e por aí vai. Isso é verdade. Né? Gente, ele tá me dando aula aqui. Eu tô passada aqui. Eu não tô nem conseguindo fazer pergunta. Que massa. É porque eu tô impactada com o retorno que você tá dando. Porque a gente vê muito as pessoas falando mais do business, do negócio. Mas você mostra pra gente que, em primeiro lugar, tá a família antes do business. É interessante isso. Quando eu comprei a franquia que eu tenho hoje, que é a KLA Educação Empresarial, em 2014, eu peguei a grana que eu tinha. Eu tinha um sonho de empreender. Aí tinha acabado de casar, aí reuni a grana que eu tinha, que era para mobiliar um apartamento, meu e da minha esposa, a grana minha e dela. Que quando nós nos casamos, se tornou nossa grana. Na minha casa, eu cultivo isso. Não é meu, nem é nosso. Nosso dinheiro, nossas contas, nosso prejuízo, nossa alegria. Eu peguei aquela reserva, Cícero, disse de Clécia, você confia em mim? A mulher é sempre mais inteligente, né? É por isso que eu sou apaixonado. Eu gosto tanto de mulher que eu me casei com uma. Então, somos maravilhosos. A mulher de uma inteligência, de uma... A mulher, ela vê o invisível, né? Aí eu cheguei para minha esposa e disse, Clécia, você confia em mim? Ela, diga. De Clécia, tem esse negócio. Tal, e contei, vendi para ela a ideia da franquia. E disse, Clécia, agora eu vou pegar aquela grana que é para mobiliar o apartamento e vou comprar. Mas a mulher, ela sente. A mulher... O sexto sentido feminino não falha. Tolo do homem que não escuta a sua mulher. Tolo dele. Aí eu disse, Clécia, você confia em mim? Confio, tal. Peguei a grana e eu fiz um acordo com ela. Eu digo de Clécia, em 6 meses, eu vou recuperar todo esse dinheiro. Quando eu saía de casa às 7h30 da manhã, eu falava para ela, Cícera, de Clécia, eu só volto para casa se eu vender. Estamos juntos há 10 anos. Nunca dormi fora de casa. Hoje, na minha rede social, eu sempre posto. Você já vendeu hoje? Já vendeu hoje? É uma pergunta que eu faço, porque eu vendo todo dia. Todos os dias eu vendo. E por falar em vendas, eu quero que você agora conte um pouquinho da sua história empreendedora, certo? Você comentou agora há pouco que começou com conversa com a sua mulher e tal, viu uma ideia de negócio que achou que para você era interessante. Mas ao decorrer desse tempo, como funciona a empresa, como funciona o negócio, como é que as pessoas podem encontrar o teu negócio também? Exatamente. Eu decidi investir em uma empresa que vende o que todo mundo precisa e ninguém quer comprar. Educação. Treinamentos. É vender o que todo mundo precisa e ninguém quer comprar. O meu negócio não tem demanda. Eu estou aqui nós chamamos esse café. O café, esse café, ele precisa de matérias-primas. Ele precisa do pó do café para fazer esse cappuccino aqui. Quando acaba o pó do café, o vendedor do café vai dizer, opa, precisa do pó para fazer o cappuccino. O que eu vendo, o empresário pode viver sem isso, que é educação corporativa. A KLA Educação Empresarial é uma das empresas que está no mercado há mais de 23 anos, é brasileira, atua em alguns outros países também. Aqui no Brasil, são mais de 40 unidades, sou franqueado dela desde 2014. De 2014 até hoje, Cícera, conquistamos uma carteira de mais de 2.000 CNPJs atendidos. Só em 2022, olha que interessante, só em 2022 nós treinamos 552 empresas, só em 2022, da Paraíba. Treinamos mais de 3.000 pessoas. Eu realizei em 2022, junto com o meu time, 52 convenções de vendas. Para ter noção, um ano tem 52 semanas. Foi praticamente uma convenção
por semana. Um índice muito forte. Por que eu estou contando isso? A gente trabalha focado em resultados. Eu acho interessante você contar isso, porque comunga com o meu pensamento em relação a dados. Como eu dou consultoria para negócios, então eu sento com o dono e vamos ver dados. Por exemplo, eu ajudei agora o pessoal a estruturar algumas bases de gestão. Então eu pedi dados de 6 meses atrás, como estava, como é que vai estar daqui para frente depois que foi implantado os setores. Entendeu? Então esse trabalho de dados é importante, não só para você quando empreendedor, mas para você que sonha em empreender, fazer levantamento de dados de mercado, de entender como está o público-alvo, antes de montar até qualquer negócio. Para depois não quebrar a cara e falar assim, porque empreender não é legal. Não é que não seja legal, é que está faltando uma estrutura, um estudo, uma base, né? Cálculos, dados, que é importante. E você está trazendo aí dados do seu negócio, business, que para a gente é importante. É importante você saber seus dados. Quanto foi que iniciou, quanto concluiu o ano, que meta a gente pode atingir no próximo ano, por período, sazonalidade. Então, assim, tem muito trabalho. Cícera, eu sou fascinado por números. Matemática é ciência exata. Número não se questiona. Eu conheço um bom vendedor pela quantidade de clientes que ele visita, pela quantidade de clientes que ele fecha, pela quantidade de horas que ele se dedica. Eu analiso, eu monto um planejamento estratégico comercial baseado nos números. E o que é que eu encontro no mercado, sobretudo paraibano, Cícera? Há uma grande deficiência empresarial de entender os números. Sabe por quê? O número constrange. Às vezes, espera aí, calma. Às vezes, gente, presta atenção nisso. Você chega numa empresa, o problema às vezes não é o time, mas o problema é o empresário que não sabe estruturar o time. Exato. Abraham Lincoln tem uma frase que diz o seguinte, ele dizia muito isso: quando o estrategista erra, os soldados morrem. Gente, eu amei essa frase. Vou gravar. Vou repetir. Quando o estrategista erra, os soldados morrem. Abraham Lincoln. Certa vez eu cheguei no material de construção, aqui da Grande João Pessoa, uma marca conceituada no mercado. Ele tinha, eu sempre conto essa história, 8 vendedores. Ele chegou para mim e disse: Alberto, eu quero treinar a minha equipe. Aí bacana, fui conversar com a equipe do cara. Percebi que o desafio não era na equipe, era nele. A equipe precisava de um líder. E ele estava fugindo dessa obrigação. E tudo que ele me falou da equipe, eu descobri que era ele que tinha. E a equipe, ela simplesmente é o reflexo do líder. Você que nos assiste agora, tá na Bíblia, hein? É mais fácil olhar o cisco no olho do irmão do que tirar a trave que está nos nossos olhos. Infelizmente, o nosso público empresarial foge, na grande maioria dos casos, dos números. Se não tem números, não tem gestão. Se não tem gestão, como é que eu cresço? Isso é verdade. Alberto, deixa eu te contar um segredo. Você sabia que aqui no Café do Milhão, em alguns momentos, a gente tem a dica do milhão? É mesmo? Tem. A gente vai dar uma paradinha agora para a dica do milhão. Só quem vai dar essa dica do milhão vai ser o Alberto Marinho. Alberto, dá uma dica aí para aquele empresário que quer ter sucesso em 2023 com a sua equipe de vendas. Você que tem uma equipe, não importa o tamanho, a cor, o sexo, a raça, a renda, a vibe. Primeiro, o resultado nasce em você. Segundo, a equipe é o teu reflexo. Terceiro, nada acontece sem você no negócio. Quarto, a equipe não precisa do teu olhar, ela precisa da tua visão. E visão é saber aonde você está e aonde você quer chegar. E quinto e último ponto para você melhorar os seus resultados já em 2023, lembre-se, o resultado que você deseja só acontecerá se você compreender uma pergunta mágica. O que é que falta para você ser quem você quer ser? Reflita nisso. Certamente, milhares e milhares e milhares chegarão na tua conta. De reais, hein? Melhor, de euro. Melhor. Escolha aí até criptomoeda certa. O SDT criptomoedas. Olha, eu já estou sabendo dos negócios. Gente, gostaram da dica do milhão? Só que agora a gente vai começar a parte que o público tanto gosta, que o público tanto espera, que é a parte técnica, a parte business, que é o nosso tema.
do dia, né? Então vamos lá, gente. Ó, o nosso tema do dia, eu vou pegar aqui minha filinha, tudo sobre o que você precisa saber de vendas. A gente começar sobre quais são os desafios para 2023 para quem vende. 2023, analisando, comparando com 2022, eu tenho falado que é um ano limpo, sobretudo no aspecto de grandes intervenções de eventos, como nós tivemos em 2022, Copa do Mundo, eleição nacional, ainda com um desafio sobre a pandemia. Então, 2023 tende a ser um ano limpo, sem grandes intervenções. Certamente, o impacto político ele vem, é natural, toda mudança ela gera um desconforto, mas é importante você compreender o seguinte: nós não conseguimos controlar o aumento do dólar, eu não consigo controlar uma decisão de um Senado, de um deputado, não consigo controlar isto, não consigo controlar a crise na China. Em resumo, eu não consigo controlar os fatores externos do meu negócio. O que eu consigo controlar é da porta para dentro. E esta é a maior crise que um empreendedor, que um empresário sofre. Ele está reclamando do dólar, mas ele não cuida nem da descarga do banheiro que está quebrada. Ele está reclamando que a carga tributária é muito alta e ele não sabe nem fazer a conta da lucratividade dele. Então, para de reclamar do externo. Para resolver o visível, eu tenho que resolver o invisível. O fruto nasce da árvore e a árvore vem de uma semente e das suas raízes. Então, se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu tenho que olhar o que o ando entregando. Exatamente. E como agregar valor dentro do negócio? De várias maneiras. É importante compreendermos, Cícera, que tudo tem que passar credibilidade. O valor que muito se fala, vender valor, agregar valor, valor. O que é valor? O valor é um sorriso de um atendente ao receber o cliente. O valor é um obrigado. O valor é um ambiente confortável. O valor é um respeito. O valor é um ambiente limpo. O valor é uma promessa cumprida. O valor em um negócio está até no ar que a gente respira. Certa vez eu conversava com um empresário que me indagou: Alberto, eu vivo uma tremenda guerra de preços, o meu concorrente só vende preço. E eu, rapidamente, comecei a imaginar o concorrente dele. E pude perceber que o concorrente não se parece com ele. Ele estava esquecendo do próprio valor. Por exemplo, para deixar ainda mais claro, o concorrente dele era um cara que importava o produto para vender. E esse cliente que se queixava do concorrente que vendia mais barato, criava o próprio produto. Era uma venda artesanal. Ele estava esquecendo de analisar só um fator. Esse cara que está tirando a venda dele hoje não é o concorrente direto dele. O desafio consiste em passar para o cliente esse diferencial da exclusividade, do produto feito sob medida, do para poucos. Tem uma máxima que diz assim: a Ferrari não está preocupada com os milhares de carros que uma outra marca popular fabrica. É Ferrari. Ferrari é Ferrari. Então a concorrência é bom ou ruim? Fundamental. O mercado sem concorrência não cresce. Só se sabe o que é bom quando se conhece o ruim. O Alberto, mas a gente sabe também que a gente tem que sair filtrando para poder entender melhor a questão de vendas. Então, quais são os canais hoje que você poderia indicar para o pessoal que, ter esse passo a passo, esses canais que a gente utiliza hoje que dá certo? O empreendedor ele não pode ficar refém de um único canal de vendas. Tá? Para ficar mais claro, eu vou contar uma história. Outubro de 2019, tinha pandemia? 2019? Não existia, nem se falava nisso. Ninguém nem sabia o que era a pandemia. Outubro de 2019, eu volto de uma viagem que eu fiz a São Paulo, me reúno aqui com um dos maiores empresários do segmento de panificação da Paraíba, disse para o cara o seguinte: fulano, acabei de voltar de São Paulo, cara, e lá tem uma padaria que já está utilizando um aplicativo para entregar pães. Cara, aqui na Paraíba ninguém faz isso. Outubro de 2019. Ele disse: tá maluco, Alberto? Vender pão pelo aplicativo? Isso só funciona lá em São Paulo. Aqui ninguém compra, não. Eu disse: cara,
investe, se diferencia, tu vai sair na frente. Quem chega primeiro no Rio bebe água limpa. Eles, cara, você está contando a história, pô. Esquece aí, Alberto. Esquece. Março de 2020, pandemia. Abril de 2020, o momento mais crítico. Mercado travado, quarentena. E a gente pensava que com 15 dias tudo ia voltar. Exato. Abril de 2020, este mesmo empresário me liga. Alberto, como é mesmo aquele negócio que tu falou? Alberto, qual o número do iFood? Eu falo com quem no iFood? Hoje, na pandemia, ele aderiu a um novo canal de vendas, que era o delivery, através de aplicativos, representou 80% do faturamento dele. Hoje, com os números da pandemia efetivamente praticamente zerados, o delivery, o aplicativo, continua representando 30% do faturamento deste cliente. Então, canais de vendas é fundamental. Resumindo, quais são os meios que eu, cliente, posso percorrer para te comprar? O telefone, a loja física, o marketplace, um e-commerce, um porta a porta, um vendedor externo, um delivery. Então, são estratégias que o empreendedor precisa estudar e compreender quais os canais que o meu cliente pode chegar até o meu produto. Então vamos para a segunda dica do milhão agora. Olha lá para essa câmera e fala aí sobre como planejar as suas vendas. Dica do milhão no ar com Alberto Marinho. Planejamento de vendas. É importante compreender o que te trouxe até aqui. O planejamento é, sobretudo, uma análise do passado e uma visão do futuro, sem esquecer o presente. Quanto você vendeu em 2022? Quanto você quer vender em 2023 versus quanto você pode vender em 2023? Então, o bom planejamento de vendas consiste rapidamente em análise de mercado, quem são meus concorrentes diretos, quem são meus concorrentes indiretos, análise do perfil de consumo, o que o meu cliente quer comprar versus o que eu necessito vender. Terceiro ponto, a minha equipe, qual a principal força dela? Como é que eu estou vendendo? Quais canais de vendas eu vou criar em 2023? E uma pergunta que muda tudo no teu planejamento. O que você vende é o que o teu cliente quer comprar? A dica que eu sempre costumo dar, baseado numa expressão do Philip Kotler, que é conhecido como o Papa do Marketing, que diz assim, conquistar um novo cliente é de 5 a 7 vezes mais caro do que vender para quem já nos compra. Então, a dica que eu quero dar de ouro no planejamento é produtos novos para clientes antigos. O que é que tu pode vender para quem já está te comprando, hein? Pega essa daí. Gente, que dica maravilhosa. Ele falando aí, eu viajando mentalmente, assim, rapaz, tem altas dicas já que a gente já pode colocar em prática. Gente, eu quero que você fale agora um pouquinho sobre a negociação até conseguir fazer o fechamento. Na verdade, eu vejo inúmeras vezes, até quando a gente senta numa loja, vai tentar ser atendido de alguma forma, que não existe muito aquela negociação, é mais assim, mostrar o produto. Então, às vezes, não consegue fazer o fechamento, entendeu? Tá, ver o produto eu já estou vendo, mas as pessoas não colocam, digamos assim, sabor no negócio, para você sentir desejo no negócio. Então, como trabalhar essa negociação até fazer o fechamento? Tá. Eu sempre comparo vendas com uma maternidade, com uma gestação. Para uma criança nascer saudável, ela percorre ali 42 semanas no máximo. Se uma criança nasce com menos de 30 semanas, ela pode trazer um risco para ela e para a mãe. Se ela passa de 42 semanas, ela pode trazer um risco para ela e para a mãe. Por que é que eu estou contando isso? Porque no mundo das vendas, se na maternidade humana são 9 meses, 42 semanas, as vendas elas passam por etapas, são 8 etapas. Planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidade, agregar valor, negociação, fechamento e pós-venda. Para chegar na negociação, eu tenho que ter percorrido essas outras estações. Se eu não fiz bem feito o levantamento de necessidade, eu não consigo negociar. Se eu não agreguei valor porque eu não sei a necessidade do cliente, eu também não consigo negociar. E para ser mais incisivo sobre negociação, Cícera, 3 dicas rápidas sobre negociação. Uma que eu aprendi com um cara chamado Márcio Miranda, que é a maior autoridade do Brasil quando o assunto é negociação, que ele fala o seguinte:
Negociou contra o relógio, negocia mal. Todas as vezes que você tem que negociar com um curto espaço de tempo, com uma pressão, negocia mal. Não é à toa que os compradores adoram comprar no dia 31 do mês, no dia 30 do mês, na última semana do mês. Por quê? Vendedor fracassado não bateu a meta, adora queimar preço para conseguir. Ainda sobre negociação, preocupe-se em fazer a leitura corporal do cliente. Rapidamente, eu não negocio com o cliente de braço cruzado. Eu não negocio com o cliente que bate na mesa assim, ó, com uma caneta, porque ele não está me dando a atenção que eu preciso. Eu não negocio um cliente. A hora que eu sei que... Imagine que nós tivéssemos uma negociação aqui. Se o teu tronco está muito para trás, eu não chego no fechamento. Mas se eu vou conversando e você vem se aproximando, é a hora que você está se preparando para fechar a negociação. O corpo fala, tá? Então, tem até um livro sobre isso. Esse livro é de 1970. Bote no Google, corpofala.pdf, tu baixa de graça esse livro. Então, ainda sobre negociação, é importante entendermos sinais de compra. O cliente dá sinais. Por exemplo, Alberto, o que é um sinal de compra? Imagina que você está negociando e o cliente manda essa daqui, Cícera. Tem outra cor? Ele disse, quero comprar. Tem outra cor? Outro exemplo de sinal de compra. O cliente está negociando com ele, ele fala assim, se eu pagar à vista, tem desconto? Ele está dizendo, ei, quero comprar. Para de vender e fecha o negócio. Tem muito vendedor desavisado que despreza isso e continua o quê? A falar. Vendedor que fala muito entra no processo de descrédito. E o cliente detesta, se cansa e vai embora. Isso é verdade. Gente, por mim eu passava a noite aqui. Cada ideia maravilhosa que ele está dando para você pôr em prática em 2023. Mas estamos chegando ao fim. Porém, tem uma pergunta agora que eu vou fazer para você aí que trabalha na área de vendas ficar esperto. O pós-venda é uma nova venda ou é algo que já foi finalizado e você está ali só para mandar mensagem para o cliente não esquecer de você? O maior vendedor de carros do mundo é um cara chamado Joe Girardi, um americano, tá? Joe Girardi. Ele escreveu um livro chamado o seguinte, Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. E o grande segredo do Joe, que o levou a ser o maior vendedor de carros do mundo, foi o pós-venda. Na verdade, tem uma frase dele que diz assim, a venda não acaba quando o cliente compra. A venda está apenas começando. O pós-venda, na verdade, ele é parte de algo chamado relacionamento. Por exemplo, Cícera, qual foi a última vez que você comprou um sapato? Pensa aí. Ontem à noite. Qual foi a última vez que você comprou uma geladeira? Faz muito tempo. Quem te vendeu o sapato ligou perguntando se fez calo? Não. Quem te vendeu a geladeira perguntou se estava gelando? Não. Infelizmente, nós não fazemos pós-venda. Pois é. E olha que eu vou cobrar da loja então, né? Foi uma loja bem não aqui. Passa meu contato que eu treino. É melhor. Passa meu contrato que eu treino. Então, assim, o pós-venda é algo que é um relacionamento. Mas sabe o que é que acontece? Se eu não gosto de pessoas, eu não vou fazer pós-venda. Se eu não acredito no que eu vendo, eu não vou ligar perguntando se deu certo. Nem eu acredito. Por isso que precisamos compreender exatamente quem nós somos, o que vendemos, versus quem é o meu cliente e o que ele realmente está buscando. Vender é fácil. A gente aqui complica. Tá vendo, gente? Olha aí a dica foram várias dicas do milhão. No nosso podcast hoje foram 2 dicas do milhão, mas eu tô sentindo que foi 1 milhão todinho. 1 milhão todinho de dicas aqui hoje. Eu estou encantada com um pouco da sua história. Gente, eu já conhecia ele de algumas palestras, mas nunca tinha conhecido pessoalmente assim o histórico de vida todinho. E você realmente é uma pessoa disruptiva, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que se destacou no mercado. Por isso que eu entendo hoje porque você é grande. Tá? Eu lhe vejo grande, as pessoas lhe veem grande. Você tem um fã que é meu irmão, Éder, mandar um abraço aí pra ele. Toda vez que vê o Alberto, ele quer tirar foto, eu vou lá como fotógrafa dos eventos, porque ele é seu fã também. E você acaba de ganhar mais uma fã, né? Obrigado. Por entender hoje quem é você, a sua essência. E o que me chamou muito mais atenção hoje não foi o Alberto Marinho, vendedor técnico de vendas. Foi o Alberto Marinho, marido, filho, pai, e que você colocou
que a sua família está em primeiro lugar. A sua família é o seu maior negócio. Você está de parabéns. Amém. Parabéns. Ó, CNPJ não chega no céu, carro não chega no céu, e nada disso nos leva ao céu. Quem nos leva ao céu é a nossa família. É isso que eu acredito, é isso que eu comungo, tá? E desejo que mais pessoas possam sentir o que eu sinto, possam viver como eu vivo. Sou melhor que ninguém, eu sou igual a vocês, somos iguais. Eu só acredito que eu sou um cara que não desiste, sabe? Você é inquieto. E pessoas inquietas vão longe. Somos inquietos. Somos inquietos. Agora eu quero que você, para finalizar o podcast, deixe uma mensagem para o público. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que te motivou a assistir isso daqui. Talvez foi uma busca por uma técnica, talvez foi o desejo. Não sei o que te trouxe até aqui. Confesso a você que eu nem sabia o que eu iria falar. Mas me veio um sentimento que eu quero compartilhar com vocês, você que está me assistindo agora. Se tem alguém que pode verdadeiramente te ajudar, esse alguém é você. Se tem alguém que verdadeiramente pode te atrapalhar, esse alguém também é você. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Para de se diminuir, para de ficar falando que é o outro, para de ficar dizendo para você que não vai dar certo. Cara, moça, moço, ó, respira, aceita, entenda as suas limitações e, sobretudo, não desista. Porque amanhã só vai existir se você não desistir hoje. Se tu desistir agora, o amanhã não existe. Eu espero que o amanhã chegue para você diariamente. Que Deus te abençoe, muita sabedoria. E Cícera, muito obrigado pelo convite. Alberto, eu que agradeço. Sua história é realmente muito linda mesmo. Gente, eu quero agradecer a você que está em casa também, que assistiu esse momento conosco. Agradecer em especial aos nossos patrocinadores, Carro Noronha Fotografia e Filmagem. Sua empresa precisando aí de uma filmagem bacana, Carro Noronha Fotografia. Denise, um beijo à empresa Imaginap, que organiza todo o nosso material, todos os nossos criativos de divulgação, é com a Denise da empresa Imaginap. Um beijo para Cris, do Guarde Bem, que está sempre aí abrindo um espaço para a gente fazer os podcasts. Desculpa interromper. Cris, eu abri minha empresa no Guarde Bem Self Storage em 2014. Então que I love you, Guarde Bem. Mas a gente também quer agradecer ao Nu e ao João, a Manuela, que aí são casais maravilhosos, e toda a sua equipe, João, que nos acolheu com muita maestria. Eu só quero agradecer de coração. Esse é o nosso jeitinho de fazer mais um podcast e ajudar você a empreender com sucesso. Beijo, gente!